Olá, nós vamos então falar um pouquinho mais sobre os grupos de répteis. Nós vamos começar falando sobre os quelônios ou testudinhos. É o grupo representado então pelos jabutis, pelas tartarugas marinhas, pelos tigres d'água. Então nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre esse grupo nesse momento. Então, para localizar vocês, aqui é um clado só dos amniota, então todos os répteis, aves e mamíferos estão nesse clado. Aqui está o grupo das tartarugas, dos quelônios. Eles não têm uma posição muito certinha ainda de acordo, né, com os autores, mas eles estão muito próximos desse grupo chamado de grupo dos anapsídeos, que eu vou mostrar então o porquê desse termo. E aí depois nós falaremos então dos lagartos, serpentes que estão nesse clado aqui, e por último sobre os crocodilianos que estão aqui nesse clado chamado Arcosáurea juntamente com as aves. Então, o que o quelônio tem de diferente em relação aí aos demais répteis, né, sendo as suas particularidades? Para vocês terem uma ideia, quelônio é o grupo, então, dentre os répteis que existe até hoje, o mais antigo, mas nem por isso ele tem características antigas, ele continua evoluindo ao longo do tempo e é um grupo que resiste milhares de anos aos processos evolutivos e tornou-se muito modificado em relação aos ancestrais dos próprios répteis. Então, possivelmente, os primeiros répteis eram mais parecidos com o lagarto. E os quelônios são bem diferenciados. Então, o que mais marca aqui a característica aí típica dos quelônios é o fato deles terem essa estrutura, essa armadura, né, que protege o seu corpo, que a gente chama de casco. Então, esse casco, ele, na verdade, ele é dividido em duas partes, a parte dorsal e uma parte ventral aqui, então, dorso e ventre. Então, a parte dorsal é chamada de carapaça, ela tem esses escudos córneos, cada uma dessas plaquinhas aqui é uma grande escama, que a gente chama de escudo, então ela é de queratina, e quando o animal vai crescendo, vai sendo depositada uma nova camada embaixo da velha, por isso que tem essas marquinhas de crescimento aqui, de cada uma dessas plaquinhas, e embaixo, colado a essa plaquinha, que é revestimento epidérmico, nós temos placas ósseas, que são de origem dérmica, então cada placa dessa, na verdade, está aderida em cima das plaquinhas de ossos que estão embaixo. Então, isso aqui tudo é carapaça dorsal e ventralmente é a mesma coisa. Tem o escudo córneo, que é a escama, colado em plaquinhas ósseas. O número não é exatamente correspondente, mas isso é típico aí de cada espécie de tartaruga, de cada espécie de quelônio. Então, nós temos aqui, como eu falei, parte dorsal, e lembrando que tanto a parte de esqueleto quanto a parte dos escudinhos córneos vai crescer juntamente com o animal. O restante do corpo do animal é tudo coberto por escamas, como os demais répteis, escamas epidérmicas, aquelas protetoras, para evitar, então, perda d'água. Então, carapaça dorsal, plastrão é o que a gente chama a parte ventral do casco. Isso é bem característico das tartarugas. E uma coisa interessante, se eu olhar essa parte que é da carapaça por dentro, vejam aqui que estão as vértebras da coluna vertebral, completamente fundidas à carapaça. E também aqui estariam as costelas. Então, esse animal, ele está completamente, amarrado, preso nesse casco. Então, aqueles desenhos animados que mostram lá, muitas vezes a tartaruguinha saindo do casco, aquilo não existe, tá? Porque isso é parte do corpo dela. Então, olhando, né, internamente, então, tirando aquela parte do revestimento externo, dos escudos córneos, a gente observa, então, o esqueleto típico das tartarugas. E o que dá um nome ao grupo, tanto dos quelônios quanto aqueles outros extintos anapsídeos, é o fato de, no crânio, a gente não observar nenhuma abertura nessa região que a gente chama de região temporal, que é pertinho da região das órbitas, dos olhos. Então, percebam de perfil aqui está a região da narina, aqui dos olhos. Então, na lateral aqui do crânio, não tem nenhum tipo de abertura nessa região temporal. Então, diz que eles não têm fossas temporais, por isso o padrão anápsido ou anapsídeo, certo? Nós vamos ver que lá nos crocodilianos isso está presente, nos lagartos, nas serpentes, então o crânio pode ser diferenciado entre os répteis, certo? Então aqui não tem nenhuma abertura. Uma coisa interessante, como eu falei, observe então aqui, tirando toda a parte do revestimento mais externo, dos escudinhos, dá para ver então direitinho aquela questão das placas ósseas, né, fundidas, placas dérmicas fundidas ao esqueleto axial, que é aquele esqueleto que dá sustentação. Então vejo que nas tartarugas marinhas, ele tem um casco mais leve, mais hidrodinâmico. Então, ele é proporcionalmente menor para o corpo deles em relação a outras espécies, que conseguem, inclusive, né, se proteger para dentro desse casco, que é o caso dessa porção aqui.
Vejo que toda a costela é fundida, a carapaça dorsal aqui, mas o pescoço ele é bem móvel, e a cauda também. Então, essa parte da coluna é móvel. Aqui o crânio, ele está conectado à primeira vértebra da coluna, e se a gente olhar lá na margem, lá onde está o forâmio, na base do crânio, tem apenas um ponto de apoio, chamado côndilo occipital, apenas um ponto de apoio que vai conectar, então, o crânio ao pescoço, a primeira vértebra do pescoço. Por isso que eu disse que eles têm uma mobilidade boa aí no pescoço, diferente de nós, mamíferos, em que nós teremos, em vez de um ponto como esse, nós teremos 2 pontos de apoio, que vão ser 2 côndilos occipitais. Certo? Então, aqui estão as articulações, né, direitinho, mostrando, então, que as cinturas, onde os membros se articulam, ele fica por dentro, interno às costelas. É o contrário de nós mamíferos. Então, isso é uma novidade evolutiva dentre os quelônios, certo? Então, a presença do casco e esse fato das costelas estarem fundidas à carapaça, né, considerando, então, essas articulações, esses pontos de articulação dos membros, de uma forma, então, interna às costelas. Aqui, de novo, dá para ter a mesma visão, mostrando aqui, então, os órgãos internos de uma tartaruga, ele é típico, né, como dos demais répteis, então não temos muita diferenciação aqui, mas lembrando, então, que o intestino, né, ele é completo, termina lá, então, numa cloaca. Lembrando que as tartarugas têm 2 pulmões, como todos os outros répteis, aqui está o coração ventral. Então, mesmo que ela passe uma boa parte do tempo mergulhando embaixo d'água, a respiração dela é pulmonar. Então, ela precisa voltar à superfície de tempos em tempos para poder respirar. Ela tem um pouquinho de trocas gasosas na região da boca e da cloaca, porque fica em contato com a água. Certo? Então, aqui mostra direitinho a parte dos órgãos internos. O que vai diferenciar um pouquinho é a ventilação do pulmão. Se vocês lembrarem lá quando eu falei das características gerais de répteis, os pulmões das tartarugas, eles vão precisar ser, né, vão precisar ser inflados, vão se encher de ar e esvaziar, como os demais répteis. Só que as costelas, como elas estão fundidas, aquela carapaça, ele não consegue fazer movimento do tórax. Então, ele vai precisar o quê? Deslocar os órgãos que estariam aqui, né, no caso aqui, especialmente o fígado, né, esses órgãos internos, eles vão ser empurrados para cima e vão apertar o pulmão. Então, quando ele comprime o pulmão da tartaruga, o pulmão esvazia. Então, veja, não é possível deixar as tartarugas aí de barriga para cima, justamente por quê? Porque daí os órgãos vão ficar comprimindo o pulmão e ela não vai conseguir respirar. Então, se vocês observarem isso na praia, às vezes os pescadores fazem isso, deixam a tartaruga, né, com as patinhas para cima, ela não vai conseguir se desvirar e ela vai morrer por asfixia, porque ela não vai conseguir respirar. Certo? Então, ela precisa ventilar esses pulmões com auxílio, então, das vísceras, que apertam, então, o pulmão, porque ela não consegue fazer movimento de caixa torácica. Algumas características aqui de reprodução das tartarugas, então, como os outros répteis, né, elas têm, então, diferenciação, macho e fêmea, muitas vezes você consegue até perceber quem é macho e quem é fêmea, se olhar na região ventral, aqui é um jabuti, nós temos aqui a face ventral de uma fêmea, aqui de um macho, eu percebo que no macho ele é mais, tem uma concavidade maior aqui, que é para poder justamente se acomodar sobre o casco da fêmea, né? Então, a possibilidade de verificar essa diferença, especialmente nos jabutis, que eles são bem mais abaulados, né, essa parte dorsal deles. De qualquer forma, todos, então, realizam, então, acasalamento, né? Então existe cópula, a fertilização interna, os machos têm um órgão peniano, ele fica dentro da cloaca, mas no momento da cópula, então, ele consegue transferir, então, os espermatozoides para a cloaca da fêmea. Vai existir, então, desenvolvimento direto, não tem forma jovem, né? Elas vão se desenvolver dentro do ovo, então vão pôr os ovinhos, e esses ovos são colocados sempre na areia, ou na beira do rio, na beira da praia. Então, se for jabuti, como ele é terrestre, ele já está no ambiente próprio, né, de réptil. Mas mesmo as formas aquáticas, elas precisam retornar ao ambiente seco, digamos assim, para poder pôr os seus ovos. Então, é justamente o oposto do que os anfíbios faziam. Lembra que os anfíbios estavam na terra, úmida, mas tinham que voltar para a água para reproduzir. Os répteis, como a natureza deles é terrestre, mesmo os que voltaram para a água, precisam vir para a terra, fazer o caminho contrário, para poder reproduzir. Uma coisa interessante que a temperatura do ambiente é que vai determinar o sexo das tartaruguinhas. Então, quando ocorre, então, a deposição de ovos, vamos imaginar que na areia da praia, muitos ovos são depositados, se o ninho tiver temperaturas muito elevadas, vai nascer muito mais fêmeas. Né? Se as temperaturas forem mais baixas, nascem mais machos. Então, é a temperatura do ambiente que influencia no sexo. Vocês vão ver lá alguns lagartos fazem isso também, tem essa influência,
e já foi registrado, e também os crocodilianos, né, que tem a questão da temperatura influenciando na determinação do sexo. Aqui dá para ver direitinho, né, como eu falei, então, os jabutis que são terrestres, aqui aqueles tigres d'água, que são aquelas tartarugas que às vezes compra pequenininho, mas elas podem chegar até um tamanho bem considerável, então elas são de água doce, os tigres d'água, e aqui mostra as tartarugas marinhas bem modificadas em relação aos seus membros, né, vejam que eles são adaptados para o nado, então ela é bem mais hidrodinâmica, ela é mais leve do que as outras formas. E uma coisa interessante das tartarugas marinhas é que elas vão se deslocar, quando elas são adultas, né, para reprodução, elas vão retornar à mesma praia onde elas nasceram. Então, lá onde um dia, né, foram colocados os ovos, elas nasceram e foram para o mar, elas normalmente moram distante dos locais onde elas fazem as desovas. Então, por exemplo, aqui no sul do Brasil, nós temos uma espécie, que é a tartaruga verde, que vive por aqui. Mas quando chega a época reprodutiva, ela migra para a região do Nordeste, então, as regiões mais quentes. Então, elas nadam, vão, pegam as correntes depois, né, quando nascem, vão para ambientes, para locais distantes, mas quando é época reprodutiva, elas sempre voltam na mesma praia. E aí, o mais interessante é que fica macho e fêmea, então, na costa, apenas a fêmea, depois do copular, é que vai para a areia da praia fazer o ninho e colocar os ovos. O macho não sai da água nem nesse momento. Então, as tartarugas marinhas são bem marinhas mesmo, elas estão há anos lá no mar, e elas vão então sair só no momento reprodutivo, e é só a fêmea que sai. O macho fica esperando, daí às vezes copula mais uma vez, volta, faz ninhos, e depois elas vão embora. E os filhotinhos, quando eclodem, eles passam uma grande aventura para poder chegar até a água. Muitos deles são predados, aves vão se alimentar desses filhotinhos, e alguns acabam, então, se tornando adultos. Então, as espécies de tartarugas, poucas, 5 espécies que nós temos aí, elas são todas ameaçadas de extinção. É um grupo bem interessante aí para se proteger e se cuidar. Então, algumas ideias aqui para a gente, né, alguns termos, algumas curiosidades. Então, aqui, bem típico um jabuti, ele é bem terrestre, então a gente consegue perceber pelo formato do casco, né, que ele é bem mais abaulado, dá para ver direitinho aqui os anéis de crescimento daquele escudinho córneo, né, ele tem essa patinha mais robusta. Então, esse aqui é bem terrestre. Esse aqui é aquático de água doce, veja que ele é mais achatadinho, mais lisinho, né, e esse aqui, então, é um exemplar de tartaruga marinha. Então, já falamos, né, que os membros são bem modificados para o nado, o casco é bem mais hidrodinâmico, mais leve, né, então ela não consegue recolher as suas patinhas e a cabeça, né, e cauda para dentro do casco, que é o caso do jabuti e do tigre d'água. Mas mesmo assim, todos esses exemplares aqui, ó, são do grupo, né, chamado Cryptodira. Então é uma subordem, né, dentro dos quelônios, que vai ter essa propriedade de um padrão de recolhimento do pescoço, como se fosse um S aqui na vertical. Então ele recolhe, tem um espaço aqui, uma pele frouxa, ele consegue recolher. Então são os criptodiros. Nós temos um outro tipo de quelônio, que é de água doce, que são os cágados verdadeiros, também tem esse padrão mais achatadinho, as patinhas, olha aqui, com garrinhas e membrana interdigitais, ele lembra esse grupo aqui, só que esses são pleurodiras, porque o pescoço deles geralmente é mais comprido e eles não recolhem em S, não fazem dessa forma, eles fazem dessa aqui, ó, como se fosse um L, então eles recolhem lateralmente o pescoço, então esses são os pleurodira, um grupo menor, então a grande maioria é criptodira. Os pleurodira são os cágados verdadeiros, então aqueles semiaquáticos de água doce. Com esse padrão aqui dá para ver direitinho as cinturas, ó, onde estão articulados os membros, as cinturas, né, tanto aqui a escapular como a nossa, e a pélvica. Então veja que as costelas e a coluna estão lá presas lá na carapaça. Aqui então, dentro dos criptodira, né, um exemplo lá de um jabuti, bem velho, né, então eles podem durar até mais de 150 anos, já foi mais ou menos estimado as idades desses bichos. Aqui as escamas direitinho, vejam que um jabuti tem essa pata bem como se fosse de um elefante, né, bem robusta, para deslocamento na terra mesmo. Né, então, jabutis são bem terrestres. Aqui um jabuti fossorial, eles chamam de jabuti panqueca, ele é mais achatadinho, porque ele vive embaixo, né, ele escava, gasleiriza embaixo da terra. Então, ele é um pouco diferente dos outros jabutis, que no geral são bem abaulados, né, tem esse formato bem, essa cúpula bem mais alta que aquelas formas aquáticas. Tá? Então, os jabutis, muitos deles, a maioria deles, na verdade, elas são mais herbívoras, né, não são herbívoros. Aqui temos os pleurodídeos, os cágados verdadeiros que eu falei, de pescoço comprido. Nós temos espécies também que são brasileiras, mas aqui isso aqui é bem característico, por isso que eu trouxe esses exemplares aqui com imagens de espécies que não são brasileiras, mas tem esse pescoço bem longo, né, com recolhimento lateral. Então veja que eles são bem lisinhos também,
e eles conseguem, então, nadar bem e também se deslocar um pouco fora da água, né, já que eles são semiaquáticos, de água doce. Aqui também mais alguns clerodídeos, essas espécies agora são brasileiras, então dá para ver esse recolhimento lateral. Esse aqui é o mata-matá, ele é típico ali dos rios da Amazônia, então eles são bem interessantes aí. Nós temos alguns exemplares que você pode observar em zoológicos também, né? Às vezes não tem como ir até o ambiente nativo deles, mas consegue ver em zoológicos. E aqui falar um pouco das tartarugas marinhas, né, que são bem interessantes. Como eu falei, são 5 espécies de tartarugas, todas ameaçadas, então é um grupo que a gente sabe que tem o problema delas se alimentarem muitas vezes de plástico, algumas delas se alimentam só de águas vivas, então elas confundem. Então, muitos animais marinhos estão cheios de plástico dentro deles, então é bem triste, né, de ver essa realidade. E elas são espécies muito antigas, vejo que elas sobreviveram, né, às extinções de dinossauros, elas são muito anteriores. Então, é importante proteger as tartarugas marinhas. Alguns exemplos da tartaruga verde, como eu falei, é a única espécie que chega até aqui no sul do Brasil, nas épocas que elas não estão em reprodução, é a Cloniamidas, mas ela é encontrada, então, na época da desova, lá em cima, né, na Fernando Noronha, né, Atol das Rocas, na Rio do Norte, e no Espírito Santo também. São locais de desovas dessa espécie de tartaruga marinha. Então, elas não são boas em nada, né, elas vão para um lugar quentinho, que é muito mais interessante do que ficar aqui no sul, né, no frio. E o que vai variar entre as tartarugas, lógico, é o porte também, um pouco o padrão de cores, mas especialmente esse número aqui de placas, né, de escudos córneos. Se você tiver interesse, vocês dão uma olhadinha, né, em cada uma dessas. Então, isso aqui é a que ocorre aqui no sul do Brasil, que é a tartaruga verde ou Cheloniamidas. Aqui a tartaruga oliva, veja, né, elas têm um padrão de cor um pouco diferente, porte também, aqui vai ter um número diferente de escudos. Ela é menorzinha, e ela vai se alimentar, nesse caso, especialmente de peixes, moluscos, crustáceos, né, como camarões, principalmente. E as fêmeas desovam especialmente no litoral de Sergipe, então também lá no Nordeste. Então tem épocas do ano que, inclusive, eles protegem as áreas, né, de desova, para tentar garantir o sucesso da espécie. A tartaruga cabeçuda, o careta-careta, essa é aquela que é típica, que aparece geralmente nas camisetas lá do Projeto Tamar, né, não que seja só ela que é protegida, mas ela é um símbolo, digamos assim, é a chamada cabeçuda. Ela desova em algumas praias, também lá do Rio de Janeiro, Espírito Santo, na Bahia. Também regiões mais lá, mais para cima, né, mais quentinhas. Aqui uma vista né, de região frontal, né, das tartarugas marinhas. Lembrando que eu falei, né, que como elas vivem praticamente o tempo todo dentro da água, se sobem, então, para respirar, e elas podem ficar até umas 2 horas debaixo d'água. Elas têm os pulmões, então, bem desenvolvidos aí, e elas têm aquelas glândulas de sal, né, para retirar o excesso de sal do corpo, que é uma lacrimal modificada, então às vezes escorre secreções salinas, né, dos olhos, em função da retirada do sal do corpo. Então aqui mostra direitinho aqueles membros adaptados, e lembrar, né, que nós temos aí o Projeto Tamar, que é o que vai trabalhar, né, em prol da defesa, da conservação dessas espécies de tartarugas. Mais uma espécie, tartaruga verdadeira de pente, Erythmocheles é o gênero, ela desova no Rio Grande do Norte também, estamos lá para cima. Ela tem um padrão de cor um pouco diferenciado, padrão de escudos, então tem essas marquinhas aqui nos membros, que são as formas de diferenciar as espécies. E a maior tartaruga que existe, que é a Dermocheles coriacea, tartaruga de couro, ela não tem aquelas placas ósseas típicas do casco, como aparece nas outras tartarugas. Então, elas podem chegar a grandes tamanhos, podem chegar a 700 quilos, 2 metros de comprimento, são as maiores tartarugas. E elas também têm, né, pontos aí de desova aí na nossa região, mas lá para cima, também no Nordeste, mas é interessante visualizar que elas, né, podem chegar a tamanhos bastante grandes. Então, para vocês terem uma ideia, o crescimento das tartarugas, dos quelônios, de modo geral, ele é um crescimento contínuo. Então, ela cresce a vida toda, lógico que uma escala muito menor quando elas são adultas, né, mas elas continuam crescendo. Então, por isso que algumas conseguem atingir grandes tamanhos, especialmente essas que não têm, né, dessa espécie aqui, que não tem a carapaça, né, típica. Então, ela é chamada de tartaruga de couro, Dermocheles coriacea. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, que às vezes tem a questão cultural, né, na região norte, ainda se captura muito, especialmente essa espécie aqui, que é o Podocnemius unifilis, que é o tracajá, para assar, né, para comer. Então, é bastante cultural. Então, são espécies bem ameaçadas, mesmo as jabutis, os cágados, as tartarugas de água doce, né, os tigres d'água, todos eles têm aí um certo grau de ameaça. Mais as marinhas, mas o tracajá é um que também está na lista, e especialmente tem essa questão aí de capturar justamente porque é cultural, né, para se alimentar, especialmente na região norte. Certo? Então, aqui ficamos, né, falamos um pouquinho sobre as tartarugas, lembrando então que são répteis, tem várias características que são bem padrão aí
do grupo dos amniota reptilianos, mas com as suas particularidades. Então, especialmente o casco, como nós falamos, a questão do crânio anápsido, certo? E o fato, então, delas terem esse escudinho aqui, que basicamente vai crescendo, né? A parte das escamas também ao longo do tempo, né? Juntamente com o corpo delas. Certo? Então, a próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os lagartos. Até logo!